Se vocês, assim como eu, possuem um Samsung Galaxy S21 FE, sabem muito bem, né, que esse aparelho, apesar de ser muito bacana, ter ótimos recursos, câmeras, bom desempenho no geral, sistema atualizado e tudo mais, ele tem um problema sério aqui que é em relação ao consumo de bateria, né? Ele é um verdadeiro gastão de bateria, ainda mais nessa versão aqui com o Exynos 2100. Pois é, galera. Se você tem esse aparelho assim como eu, sabe que isso é um grande problema e existe alguns truques que é possível fazer no sistema que ajudam a economizar bateria, aumentar a autonomia de energia. Se você não sabe quais são eles, né? Pode ser que algumas pessoas saibam, mas se você ainda não sabe, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, galera, o primeiro truque, né, a primeira configuração aqui que nós podemos fazer para poupar bastante energia é bem simples e vai fazer bastante diferença logo de cara, que é o seguinte: você vem aqui em configurações, descemos aqui em visor, tocando em visor, nós vamos aqui em suavidade do movimento. Aqui em suavidade do movimento, nós temos os dois modos de taxa de atualização, né, que é 120 Hz, que torna as animações mais suaves, e o padrão, que é 60 Hz. O que você faz? Deixa nessa opção aqui, padrão, de 60 Hz. Vocês não fazem ideia de como isso faz diferença. Sabe por quê? Porque essa tela aqui, infelizmente, ela não é tão sofisticada como a tela do S21, que possui taxa de atualização variável. Pelo fato de não ter essa funcionalidade nesse recurso, significa que quando nós alteramos para a taxa alta de 120 Hz, ele funciona o tempo todo a 120 Hz, e isso demanda muito processamento, gerando superaquecimento e consumo de bateria. Quando você seta para 60, você vai ter a metade, né, da taxa de quadros durante a renderização do de 120, e isso vai poupar tudo isso que eu falei. Então o impacto de energia já é bem considerável apenas alterando a taxa de atualização para 60 Hz. É menos suave do que 120, dá para notar logo de cara, mas se você achar que está muito ruim, pensa no seguinte: todos os iPhones base possuem essa taxa de atualização. Pense nisso. O segundo macete que podemos fazer aqui para melhorar o consumo de bateria é desativar o 5G. Como fazemos isso? Nós viemos aqui em configurações novamente, na tela principal, aí vamos aqui em conexões. Aqui em conexões nós vamos aqui em redes móveis, e em redes móveis temos essa opção aqui, seleção de banda. Tocamos aqui em seleção de banda e nós temos algumas opções aqui, né, como o 5G, 4G, 3G, 2G. O que fazemos? Desativamos o 5G, selecionando essa opção que já está marcada, que é o LTE, 3G e 2G. Com isso também já vai ter um impacto considerável do consumo de energia. Por quê? Porque esse aparelho aqui, para quem não sabe, antes do Galaxy S20 e S20 FE, eles foram os primeiros a ter chips com suporte ao 5G. Então eles são smartphones que, apesar de suportar a tecnologia, eles gastam ainda muita energia, gastam mais energia do que o 4G. Se não tiver problema para você, desativar o 5G é uma boa prática para economizar a bateria também. Então esse é o segundo macete, nós desativamos o 5G e assim vamos ter um resultado melhor ainda do que originalmente. O terceiro macete, né, e não menos importante, já é um pouco além, né, ele já vai um pouco além do que uma configuração. O que podemos fazer para reduzir o consumo de bateria mais ainda? Podemos instalar um aplicativo do sistema que é da própria Samsung, que está disponível em algumas regiões da Ásia e da Europa, mas infelizmente não tem aqui no Brasil. Entretanto, é possível fazer o download dele lá no APK Mirror. Eu vou até deixar o link para vocês na descrição, e assim vocês vão poder baixar. Que aplicativo é esse? É esse aplicativo aqui, ó. Este daqui. Ele se chama Battery Guardian. Esse aplicativo, ele ajuda a gerenciar o consumo de energia. Ele acaba se tornando um aplicativo do sistema quando você instala ele. Então, basta instalar ele, fazer o download, né? Instalar, e aí nós executamos ele. Vou abrir ele aqui, ó. E aí, quando executamos ele, nós caímos nessa tela aqui. Uma tela bem simples, com algumas opções que são muito úteis, por sinal. Ao instalar o aplicativo, certifique-se de que ele está com essas opções ativadas. Essa opção aqui,
App Power Saving, e essa outra opção aqui, Power Saving During Bedtime. Essa opção aqui, essa primeira e essa terceira. Deixe as duas ativadas e logo abaixo tem uma outra opção que chama Set Sleep Time, né? Nessa Set Sleep Time, nós apertamos e definimos um período com que ele vai ficar em modo soneca, né? É um modo que desativa serviços em segundo plano. Essa é uma opção que torna ele sempre ativo e ajuda a poupar mais bateria. Feito isso, basta minimizar o aplicativo, pode até fechar ele aqui e pronto, nós já estamos com ele rodando, né? Lembre-se que eu disse que esse aplicativo da Samsung ele é um aplicativo do sistema, então quando você instala ele, ele não vai aparecer aqui na grade de apps, né? Ele não vai aparecer aqui, mas ele vai rodar em segundo plano. E é um aplicativo bem leve, né? Bem pequenininho, não precisa se preocupar com ele. Agora vamos aos resultados. O que aconteceu depois que eu fiz essas 3 alterações? Cara, o consumo de bateria ele reduziu significativamente. Ficou muito bom. Anteriormente, né, antes de eu fazer essas alterações, eu tinha tempos de tela aqui que não passava das 4 horas e meia. Fora o superaquecimento, né, que esse processador ele ainda tem. Quem diz que não tem é mentira, ele tem sim. Mesmo rodando Android 14 com o One UI 6.1, que é esse caso aqui. Depois de fazer essas alterações, de desativar o 5G, de instalar esse aplicativo de gerenciamento de bateria, desativar a taxa de atualização de 120 Hz, cara, foi da água pro vinho. A bateria aumentou bastante. Ele subiu de 4 horas e meia de tela, mais ou menos, né? Para mais de 6 horas de tela. Em alguns momentos ele quase atingiu 6 horas e meia de tela. Olha só, como aqui, por exemplo, ó, o aparelho está com 29 agora, né? 29% de bateria. Ele está ligado há quase 24 horas, né? Tá vendo aqui, ó? Quase 24 horas. E se eu vir aqui em detalhes, aqui agora já é meia-noite e 10, né? Vou pôr do dia anterior aqui, do dia 14, né? Ontem. Hoje é dia 15, então vou pôr aqui, dia 14. Olha isso. Ele teve 4 horas e 36 minutos de tela, com quase 24 horas de uso. E a bateria ainda nem acabou, ainda está em 28 agora. Então ainda vai durar mais um tempo. Em outros casos de uso aqui, ó, ele chegou a durar um pouquinho mais. Ó. Teve um dia aqui, ó, dia 13, eu consegui 5 horas e 15 de tela. Aqui, ó, no dia 12, ele atingiu 7 horas e 20, né? Somando aqui o tempo de descarga de um ciclo para o outro. Mas esse número aqui não é muito comum de acontecer. É mais comum esse daqui. 6 horas e 18 de tela, 5 horas e 10. Tinha atingido 6 horas e 20 em outro momento. Então, assim, melhorou demais. A bateria que antes não durava nada passou a ser utilizável, né? Antes não durava 4 horas e meia, fora o superaquecimento, né? Como eu comentei. Esse aparelho, por ele ter uma traseira de plástico e lateral em metal, ele esquenta muito na lateral, né? Mais na lateral do que na traseira. Então é bem curioso. E aí, fazendo essas alterações, ele conseguiu aumentar bastante o tempo de tela, né? Você viu que passou das 5, 6 horas, né? Em algum momento chegou perto das 7 ali. Então, agora sim ele se tornou utilizável. E não sei se vocês perceberam, né? Eu não precisei ativar nem o modo de economia de energia e nem o tema escuro. Então, se você quiser poupar mais energia ainda, o que você faz? Você desce aqui, você vem aqui, em economia de energia. O que esse modo faz? Olha só que interessante. Ele vai desativar o Always On Display, ele vai limitar a velocidade da CPU para 70%, velocidade máxima, pode reduzir o brilho em 10%, desativar o 5G e também pode até limitar aplicativos de segundo plano e da tela inicial. Então tudo isso aqui junto vai fazer com que ele dure mais ainda. Mas para conseguir ali um tempo de tela de mais ou menos 5, 6 horas por dia, eu não precisei nem fazer isso, eu não precisei ativar o modo de economia, nem tempo escuro, nem limitar a CPU, nada. E já foi suficiente para ter um desempenho bem legal, consistente agora, porque o processador consequentemente está esquentando menos, né? Então ele está funcionando mais rápido, está esquentando menos e a bateria está durando mais, né? Deu uma sobrevida aqui ao querido S21 FE, que é um aparelho muito bacana, né? Que tem bastante potencial, mas infelizmente
ele sofre muito com essa questão de consumo de bateria, né? Ele é um gastão. Bom, ele era um gastão, né? Agora já melhorou demais, né? Pelo amor de Deus. Antes ele não estava durando nem 5 horas de tela, 4 horas e meia já desligava. Agora aumentou para 6 horas e meia, quase 7 horas. Então agora ficou um aparelho bem legal de utilizar. Tá certo, galera? Espero que essa dica tenha ajudado vocês, assim como me ajudou bastante para utilizar o aparelho melhor durante o dia a dia. Se vocês souberem de alguma dica diferente dessas que eu citei, deixem aí nos comentários, né? Porque assim, além de ajudar a mim mesmo, vai ajudar outras pessoas também da comunidade. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.